a torcer a Bíblia, ele vai estrangular a palavra de Deus, ele arranca a perna da escritura, ele arranca um braço, ele vai destroçar com a palavra de Deus. Para quê? Né? Para usar a palavra de Deus para atacar as pessoas que estão pregando o evangelho aqui fora, para as pessoas que estão saindo. Tudo isso para colocar medo no CCB que está lá dentro. Presta atenção. Agora é a hora que ele vai ler o versículo 4, 5 e 6. Agora ele fala uma coisa aqui, irmãos, bem forte. Vejam isso aqui. Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, é atestada da maldição. O seu fim é ser queimada. Vocês entendem isso aqui? A terra que produz espinhos e abrolhos vai ser queimada. O Senhor não está falando do chão, hein? É essa terra aqui, ó. Somos nós. Porque, sabe, irmãos, hoje não... Tá cortando o áudio aí? Pera aí, gente. É que eu coloquei um fone aqui para melhorar o meu áudio, para eu não perder nada que eu tô acompanhando com vocês, tá? Então, eu aumentei aqui, eu vou aumentar o áudio dele também, aí vocês vão ver como vai ficar melhor. Segue aí agora. Nós temos um problema sério, é que o evangelho da graça, ele vem sendo torcido para se tornar um evangelho adocicado. Um evangelho comprometido com a igreja. Um evangelho que aceita o ser humano do jeito que ele está e não muda a sua natureza. Um evangelho light. Um evangelho politicamente correto. Onde as pessoas não podem ser repreendidas. A educação hoje moderna é assim. Criança não pode ser repreendida. Olha que belo mundo que nós estamos vivenciando aí. Há pregadores do evangelho que têm entregado o evangelho para muitos dos nossos jovens. Eles acessam aí na mídia, na internet e vão tendo acesso a muitos pregadores, alguns dos quais ensinam, doutrinam por um evangelho adocicado. O evangelho que não compromete ninguém. Ora, Deus é Pai. Deus é Pai. E eu tenho medo dessa visão adocicada do evangelho. Você já foi salvo, você nunca mais pode perder a salvação. A salvação já está garantida porque a sua fé em Jesus te deu salvação. E a obra dele transcende todo ato, toda obra humana. Nada mais pode anular essa obra de fé. Será que é isso mesmo? Esse evangelho adocicado que faz o homem ficar no pecado, a moça ficar no pecado e não se sente incomodada. Seu mentiroso de uma figa. Esse ancião, ele está assistindo, ele acompanha o nosso canal. O que ele está falando aí é aquilo que a gente prega aqui. Aqui nunca foi pregado que a pessoa só precisa ter fé e depois abandona e cai no pecadão. Seu mentiroso. Você está mentindo, Luiz Carlos. Você está mentindo para o seu público. Porque aqui as pessoas sabem que isso é mentira. Ninguém nunca disse aqui que você precisa crer em Jesus e acabou. Você pode se descambar para o pecado. Seu mentiroso. Seu enganador. É um homem idoso já, rapaz, que deveria saber o básico do que é a conduta de um cristão, que é falar a verdade. Essa é a matéria básica de um bom cristão, que você não tem, seu mentiroso, né? Ninguém nunca, ao contrário, a gente fala, você é salvo pela fé, e depois o Espírito Santo dentro de você, ele vai produzir obras. Aí ele está inventando isso para querer dizer para o CCBano que está lá dentro, cuidado, que aquelas pessoas lá que estão saindo, eles estão caindo no pecadão, eles estão caindo no mundo. Seu mentiroso, vocês não têm palavra para pregar para esse povo? Aí vocês têm que ficar mentindo para eles, para segurar as pessoas aí. Vocês trabalham com a doutrina do medo, vocês estão colocando medo nas pessoas, né? Mas Deus está vendo tudo isso, senhor Luiz Carlos. Seu enganador, falsário, você está falsificando a palavra de Deus e vai chegar em parte mais grossa, mais pesada aqui, que esse homem,
Esse homem vai ser desmascarado hoje. Esse homem é perigoso. Esse homem é ludibriador, gente. Tá? O que ele tá falando aqui, né, não está na palavra de Deus. Tá? Daqui um pouco ele vai entrar, ele vai começar a falar sobre os 3 versículos bíblicos. E eu vou provar, né, dentro do próprio livro de Hebreus e em Gálatas. Gálatas corrobora com o que eu vou falar. Certo? Vamos ouvir o que o senhor está falando. Mentiroso. Está falando que a gente está falando para as pessoas que pode pecar à vontade. Não, você creu em Jesus? Creu? Ah, você pode. Sim, Jesus Cristo me salvou. E a minha salvação está garantida por conta que eu confio nele. Não em mim. Eu confio nele. Segue aí, vamos ouvir. O evangelho aceita ele assim mesmo. Vive aí a sua vida. Afinal, você já creu em Jesus, está tudo certo. É o homem que larga a esposa para procurar uma mais nova, mais bonita. É a mulher que larga o marido. Olha aí, gente, o que esse homem está falando? Aonde que ele viu isso? Aonde que ele viu que a pessoa ouviu o evangelho e saiu de lá e começou a trocar de esposa e começou a abandonar? Aonde ele viu isso aí? Rapaz, esse homem é um mentiroso, rapaz. Enganador. E os coitadinhos estão lá dentro roendo unha, com medo. Falei, meu Deus do céu, é isso mesmo? Então, será que quando a gente ouvir o evangelho, a gente vai sair daqui e vamos sair pro mundão pecando? Você sabe por que eles pensam assim, irmão? Porque todo sectário que está preso ali dentro, ele não creu em Jesus de fato. Ele está preso por rédea. E se soltar ele da rédea, ele sai que nem um maluco, cometendo todo tipo de atrocidade que eu falo, de pecados. Porque é isso que está no coração deles. Fica ouvindo aí, segue. Mas eu já estou salvo. Paciência que eu perco um galardão, mas não perco a salvação. É isso mesmo, irmãos? Tem muitos que se debruçando em cima das escrituras conseguem fazer interpretações teológicas em várias escolas. Esse homem, rapaz, é um enganador. Eu tenho pena do coitado do CCBN que tá lá dentro, não sabe nem onde fica, onde tá o livro de Gênesis. Ele não sabe nem onde tá o livro de Atos dos Apóstolos. Pega esse camarada aqui que ele usa, ele pega um pedaço de verdade da Bíblia e depois ele acrescenta na frente um pouco de distorção que vai caminhar para a linha da heresia que ele defende, né? Vamos ver agora. Olha só as asneiras que esse homem disse aqui, que eu cheguei a notar, né? Não é comprometido com a igreja. Ele está querendo dizer que a gente não é comprometido com a igreja, né? Outra falsidade desse senhor. Aí ele fala, light, né? Onde as pessoas não podem ser repreendidas e criticadas. Quem não quer ser criticado é você, rapaz. Que você não aguenta uma crítica. Você fala que você tem que ser um servo de Deus, um homem de Deus, que suporta, e você não suporta uma crítica sequer. Não suporta uma crítica e já movimentou um processo contra mim. E depois você vem falar que você é seguidor de Jesus, que é Cristo. Como assim, rapaz? Imagina se você tivesse sido obrigado a carregar uma cruz nas costas. Você não aguenta nenhuma crítica. Não aguenta ouvir uma crítica. Aí ele fala que esse evangelho que está aí é o evangelho adocicado, seu mentiroso. Evangelho adocicado é o seu, que vocês ficam fazendo promessa para as pessoas que não existe. Esse é o evangelho adocicado. Vê se o nosso evangelho aqui é evangelho adocicado, onde a gente fala, irmão, aqui você não, Deus não vai cumprir desejo do seu coração, não vai virar seu cativeiro, né? Deus, ele te promete a vida eterna. Se você quiser segui-lo e acompanhá-lo, você vai segui-lo por amor. Isso é o evangelho sóbrio. Evangelho adocicado é o seu mentiroso e falsário. O seu é o evangelho adocicado. Vocês ficam fazendo promessas mentirosas na vida dessas pessoas. Esse senhor já pregou, eu já peguei, no caso, pregação dele, pregando pro povo, 1000 cairão do seu lado, 10.000 da tua direita, mas tu não será atingido, seu mentiroso. Essa profecia foi feita para Jesus Cristo, não foi feita para você, nem para a igreja. Salmo 91 foi escrito para Jesus. Quem usa desse salmo para ficar pregando para as pessoas está enganando as pessoas. Exatamente como você faz. Evangelho adocicado. Você quer um evangelho mais adocicado do que esse da CCB? O CCBaninho não sofre. Ele não pode sofrer. É só gritar igual o Kiko. Aconteceu alguém pisou no carro dele. Mamãe! Aí lá vai.
a palavra da CCB, vão pesar a mão, vão mandar pro cemitério, não, aí tá lá o CCBano, ele vê o vizinho com um carrão, ele já quer o carrão do vizinho, Deus fala, vou lá e o que tá na mão do outro vai parar na sua, que nem o Marsola pregou. Evangelho adocicado, muita cara de pau pra falar isso na internet ainda, rapaz. Muita cara de pau. Vamos ouvir aqui. Mas lembre-se de uma coisa: a palavra de Deus, se não estiver transformando o nosso caráter, ela não é palavra de Deus em nós, é literatura morta. A palavra de Deus só é de Deus em nós quando ela realmente fere, incomoda, tira você da zona do conforto do pecado. Fala com você, para de pecar. O Senhor Jesus, quando perdoava aquelas, vocês podem procurar na Escritura. Esse homem aqui, ele está falando, se a palavra de Deus não transformar, o camarada frequenta uma igreja que não prega a palavra de Deus, eles não pregam Jesus, não falam de nada, eles ficam fazendo profetada e ele vem querer falar de mudança. Mudança de quê? É só você ver o comentário dos CCBanos do meu canal. Pessoas arrogantes, pessoas iracundas, pessoas que xingam, ofendem, desejam o mal das pessoas. E você diz que vocês são transformados. Esse discurso desse homem está sendo assim: nós, os exemplos e os de fora do evangelho adocicado. Seu mentiroso, isso é pura retórica. Retórica falsa. Rapaz, isso, sabe? Isso deixa a gente irritado de ver a tamanha cara de pau, de mentir. Tá certo, eu até entendo ele pregar isso aí numa igreja fechada. Mas vir na internet é chamar a gente de bobo. Vamos ouvir. Até aquela mulher adúltera, acerca da qual havia sido formado e engendrado um crime pela boca de Jesus, queriam que eles matassem aquela mulher pela sua boca. Não vou contar o relato porque todos já conhecem. Ele escreveu na areia e todos foram embora. Mas é o que ele fala com ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Aí olhou para ele: não vejo mais nenhum. Nem eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. Não peques mais. Porque quem me conhece tem que parar de pecar. Ele está insinuando, gente, que a gente faz apologia ao pecado aqui. É isso que esse homem está insinuando. Mentiroso, tá? Ele pode atacar o crítico, não tem importância. Você quer criticar o critica, mas ficar inventando mentira. Eu queria ver o que eles iam dizer se eu chegasse aqui e começasse a falar coisa, né, dizendo que a CCB ensina coisas que ela não ensina, para ver o que eles iam falar. Olha, gente, a CCB está ensinando as pessoas a enterrar a cabeça e ficar lá até perder o ar. Eu queria ver o que eles hoje já falam. A gente nunca ensinou isso. Processa esse cara, processa esse cara. É isso que você está fazendo. Você está ensinando, você está dizendo que a gente prega libertinagem. Seu mentiroso. Eu falo isso na tua cara. Luiz Carlos Euclides de Viçosa, você não passa de um idoso mentiroso, ludibriador. E se não se arrepender, eu duvido que o Senhor vai entrar no céu, rapaz. Porque lá não é lugar. Uma coisa é uma criança ou alguém mentir em seu próprio nome. Ele dizer que falou coisa que ele não disse. Você está mentindo em nome de Deus. Você está usando o nome de Deus. Vamos ouvir aqui, 7º ponto. Esse evangelho adocicado que vai te levar para o céu de qualquer custo não é o evangelho segundo Jesus, é o evangelho segundo os homens. Mentiroso, né, rapaz? Esse homem é mentiroso. Sim, Jesus, ele vai me levar para o céu. Sim, porque eu fui chamado por Deus. O meu pecado foi removido por Cristo. Não tenho condição de acrescentar nada à salvação, porque eu não sou igual a vocês, herege, que acredita que vocês vão ser salvos pelas suas obras. Não. Se eu tenho alguma obra hoje, é porque o Espírito Santo, quem está em mim, que está produzindo essas obras. Elas não são minhas, são obras de Deus. É Deus em mim operando obras. É isso que você não entende. Você não entende. Vocês misturam tudo. Vocês acham que a gente está pregando salvação por obra? Aliás, pela fé sem obra. Não, nós cremos salvação pela fé que produz a obra que agrada a Deus. A obra é um produto da fé, não ao contrário, como vocês ensinam. Vamos ver. O
O Evangelho segundo Jesus Cristo, ele chacoalha você. Ele mexe com você. É um Evangelho adocicado. E é um Cristo sem cruz. É um Cristo que não compromete ninguém. Que o mentiroso continua mentindo. Que aquele que fornica continua fornicando. Seu mentiroso. Esse homem é um mentiroso. Vocês vão acreditar nisso, gente? Como é que vocês têm coragem de acreditar no homem que está em cima de uma tribuna? Eu não vi, nem eu, e nenhum canal, e nenhum pastor de nenhuma igreja ouvi pregar esses absurdos que esse homem está falando, que é pecado. Ou seja, vocês podem pecar, irmão, só você crê em Jesus. Nem na Igreja Universal, nem nessas igrejas, eu nunca vi pregar isso. Esse homem está criando um espantalho para poder bater, e ele faz aquela cara ali de indignação, como se ele estivesse ali, de acordo com a palavra, orientando e exortando dentro das Escrituras. Rapaz, é brincadeira. Esse homem está numa seita, e ele é um seitário, numa igreja onde está o tempo inteiro pregando para homens, colocando o homem no centro, que Deus vai fazer e Deus vai dar coisa. Eles não pregam Jesus Cristo. Jesus Cristo é usado lá dentro, o nome dele é usado, mas não é o foco da pregação. Mas esse camarada está dizendo que eles estão no Evangelho. E a prova de que eles não estão no Evangelho coisa nenhuma é porque ele está mentindo. E eu estou falando isso aqui online. Online aqui, ao vivo para você. Esse homem não passa de um mentiroso. Vamos ver. Glórias a Jesus. Esse Evangelho não leva ninguém até a eternidade. O Evangelho de Jesus, ele mexe com você, te provoca, tira você da zona do pecado e põe você na santidade. E o preço para isso é jejum e oração. Quem tira é Cristo, meu querido. Cristo me converte. O Cristo coloca em mim temor. Ele me traz o amor a Deus. E eu, voluntariamente, né, eu me entrego a Ele e me afasto de tudo que é pecaminoso. É óbvio que a gente não vai conseguir, mas a gente vai buscar e a gente vai lutar por isso. Mas não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. O Evangelho comprometido com o crente agora é Senhor, o Evangelho é servo. O Evangelho é para tirar você da condição de homem natural, de mulher natural, para ser celestial. Calma que no ponto 11 é onde ele vai entrar de vez no versículo 4, 5 e 6. E aí eu vou mostrar para vocês que todo esse discurso que ele fez tá calcado numa mentira, numa falsa interpretação bíblica. Ouça aqui agora o ponto 9. É interessante nós pegarmos a palavra e darmos uma olhada nela em Apocalipse, eu estava lendo. Ao que vencer, se vestirá de branco, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida. Ao que vencer. Alguém dirá, mas como eu venço? Eu conquisto a salvação? Não, claro que não. Nós somos salvos pela graça. Olha a contradição que ele mesmo cai. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então o que quer dizer esse texto no Apocalipse? O que quer dizer aquele que vencer? Aquele que receber o perdão pela fé e continuar com a fé no coração até o final da jornada. Olha aí, camarada acabou de falar que não é pela obra, e aí ele entrou no mato sem cachorro aqui. Aí ele fala, não, mas o que tá querendo dizer lá? O que tá querendo dizer é que se eu batizar, né, e tiver o meu pecado lavado e permanecer, ou seja, permanecer sem pecar a cabeça desse senhor, né, eu vou ser salvo. Ele tá mentindo. João tá falando da apostasia. João prega contra a apostasia. João está falando se vocês permanecerem na fé, não é sem pecar. Porque senão João, ele é mentiroso, enganador. Porque esse mesmo João escreveu na primeira epístola, capítulo 1. Eu vou abrir aqui, ó. Tá? Ou seja, a palavra de Deus, a verdadeira interpretação bíblica, ela não pode criar uma contradição. Não pode criar. Capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, João tá colocando no plural e se incluindo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E esse senhor está acabando de falar, você pecou, você foi batizado? João está falando, se você permanecer fiel, aí eu vou te dar uma roupa branca. Está mentindo. E aqui ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no versículo 10, se dissermos que não pecamos,
fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí? Você vai acreditar em quem? Você vai acreditar nesse discurso que está criando uma contradição no próprio apóstolo João? Ele está criando uma contradição. Se ele está criando uma contradição, é óbvio que ele está enganado. E pior, enganando vocês. Ok? João está falando da apostasia. João falou muito da apostasia. Foi João quem falou do anticristo. Foi João que falou que muitos têm se feito anticristo. É João que falou sobre aqueles que vieram da lei e estavam querendo transtornar o meio cristão. É disso que se trata. Vamos ouvir o que ele está falando. Não abandona a fé. Não larga a fé. Sabe o que está escrito no Evangelho, na Epístola de João? Primeira Epístola de João, capítulo 5. Leia em casa. Olha que coisa forte. Se vires algum irmão pecar, ore para ele. E a oração vai dar vida àquele que pecou, desde que não seja pecado para a morte. Que há pecado que é para a morte e para os tais, eu não recomendo que você ore. Vocês estão entendendo essa palavra? Essa palavra não é simpática, não é politicamente correta. Essa palavra é para mexer com você. Para mexer com você. João jamais vai falar para um irmão que pecou, e eu vou falar nos termos de CCB, alguém que adulterou ou que fornicou. João não está dizendo, aquele lá fornicou? Sim, João. Eu não digo que vocês oram mais por ele. João está falando aqueles que abandonam a graça, a fé em Jesus, e ele se transforma praticamente em um inimigo. Por isso que João fala, nem digo que ore. Porque é a mesma coisa que você está tentando manter no nosso meio aquilo que nos combate. É sobre isso que se trata. Esse homem pegou todos os textos que está falando de apostasia e ele incluiu nesse texto aí o pecado. E nenhum deles está falando do nosso pecado cotidiano. Ali está falando de gente consciente, sabe e fala, eu não quero isso aqui para mim. Eu prefiro ficar na lei. Outros não queriam nem lei nem graça, queriam simplesmente abandonar tudo. Não está falando disso. Mas esses homens não se importam com o resultado dos seus falsos ensinos. Se vai abalar e abater almas. Gente que cometeu o pecado, mas tem temor de Deus. Pessoas que têm fé em Deus. E se você tem fé em Deus, filho, é porque Deus está na sua vida. Isso é mentira. Se ele estivesse falando a verdade, eu jamais estaria aqui falando isso para vocês. Jamais. Eu ia estar criando uma mentira. Eu não tenho a coragem que esse homem tem de usar a mentira para atender os seus próprios interesses. Vamos lá, segue aqui. Eu estou farto de evangelhos acomodados ao ser humano. Eu escuto constantemente. Irmão, eu estou escutando isso aqui, eu aprendi isso aqui. Aprenda com a palavra. Aprenda. Mas eu estou conhecendo bastante a Escritura agora. Eu fiz um curso, você pode fazer curso, você pode fazer o que você quiser. Se o evangelho não te mudar, você é um homem carnal, uma mulher carnal, não vai ver o Senhor. Agora ele cria uma mentira. Ele cria uma dicotomia, ou seja, ele fala, ou você estuda, ou você se converte. Na cabeça desse senhor, essas duas coisas não estão junto. Ele acha que nós que estamos aqui falando de palavra de Deus e Bíblia, a gente está pregando salvação pela Bíblia. É isso que esse homem está falando. Esse homem está criando um falso discurso. Ele está querendo dizer que nós somos contra a fé, a gente é contra a conversão, e nós estamos pela palavra Bíblia. Não, meu querido. Abre lá. 2 Timóteo. Deixa eu abrir aqui para vocês também. A gente vai ler junto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo, se não me falha, 15. Aqui, ó. Olha o que a gente ensina, olha o que eu ensino aqui constantemente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo está falando, olha, o conhecimento da palavra de Deus pode aumentar, né, a sua força, pode fazer você sábio para a salvação. É disso que se trata. A gente está toda hora falando aqui, quanto mais você buscar, meu irmão, você tem que ler, você tem que conhecer, para você não ser enganado por essas pessoas, e para que você tenha mais conhecimento, e você encontre a verdade, e você não seja uma vítima desses homens falsos e enganadores.
É bíblico. Eu acabei de ler, irmão. A gente está dizendo que a salvação é em Cristo Jesus, mas a palavra de Deus, ela me aproxima da verdade, porque o mesmo Jesus falou assim: não, o Pai quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, sentimento mais a consciência. Você tem que saber o que você está adorando. Diferente do CCBano que entra aqui na igreja, aqui, ó, e fica dando glória no automático, não sabe nem por que está glorificando a Deus. Eles não adoram a Deus, porque não sabem nem o que significa o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Ele não sabe nem o que quer dizer aquele texto que Jesus falou: meu pai é bom. Para o CCBano, quando fala meu pai é bom, significa que é alguém que vai dar coisa para mim. Ah, Deus é bom? É bom. Ah, então ele não vai, como é que fala? É me punir porque ele é bom? Então ele tem que ser bom, né? Ele tem que ser, ele não vai me punir, ele vai me dar o que eu quero, ele vai me proteger. A cabeça estúpida de um crente sem conhecimento, ele acha que Deus é bom, significa isso. É esse o significado da palavra Deus é bom.